Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu me sinto extremamente privilegiado em poder semanalmente dirigir algumas palavras a você que deseja obter sucesso em sua carreira profissional. É bem verdade que há muitos profissionais que não têm nenhum interesse na conquista do sucesso profissional. Eles meramente querem passar pela vida e, ao fim dela, elas são incapazes de apresentar um único resultado, único talento desenvolvido. Isto é muito triste, porque, como sempre digo, todos nós iremos prestar contas sobre como administramos as nossas vidas e nossas carreiras, como administramos os nossos lares e educamos os nossos filhos, como dirigimos, lideramos as nossas organizações e, por último, que legado nós deixamos. Como eu prometi no último clipe, eu vou desenvolver uma série de clipes baseado nos 6 fundamentos do sucesso profissional. Fiz uma introdução no artigo anterior e, a partir deste, eu vou entrar no detalhamento destes fundamentos. O primeiro deles, como disse no clipe anterior, adicione valor. Se você não adiciona valor à sua organização, ou em sua organização, ou aquelas pessoas com as quais você trabalha, você não vai muito longe. Dentro deste enfoque do adicionar valor, eu diria que o primeiro ponto mais importante é: invista na sua promotabilidade. Invista na sua promotabilidade. Lembre-se que eu já tenho falado milhares e milhares de vezes que você é o responsável pela sua carreira. Você é o responsável pela administração, pelo planejamento, pela gestão da sua carreira. Não é o seu chefe, não é a sua empresa. Porque, como eu sempre digo, o seu valor para o seu chefe é o grau de sua utilidade. No dia em que você não for mais útil à sua empresa ou ao seu chefe, ele lhe demite. Então você tem que assumir a responsabilidade. Ou, como disse inúmeras vezes, controle o seu destino, ou então alguém fará por você. Portanto, persiga com determinação a sua nova promoção e nunca aceite permanecer, repito, na mesma posição por mais do que 3 meses e meio. Se você aceitar ficar na mesma posição mais do que 3 anos e meio, você vai retardar tremendamente a sua carreira e talvez não chegue ao seu destino final. 2. Desenvolva a sua inteligência financeira, que aqui a base é aquele princípio célebre: cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Ou, como dizia Benjamin Franklin, o homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que ele produziu. Saiba administrar as suas finanças pessoais. E, como eu sempre digo aos meus clientes, poupe pelo menos 20 a 30% do seu salário. Eu sei que, se você é casado, tem filhos, tem que educá-los bem, tem aluguel ou condomínio para pagar, ou até mesmo a prestação do apartamento, tem casa, etc. Mas, de qualquer maneira, você tem de fazer um sacrifício hercúleo para poupar. Esse é o segundo ponto importante para a sua carreira e para o seu sucesso. Terceiro, conheça o seu negócio, a sua empresa em profundidade. Conheça a indústria e conheça o seu segmento. Quanto mais você conhecer, melhor para você.
mais facilidade você terá para navegar neste oceano competitivo e cheio de ondas altas e violentas. Você precisa dominar essas três áreas. O quarto, você precisa trabalhar com o senso de urgência. Tudo é para ontem, ou tudo foi feito para ontem. Não deixe para amanhã, como já disse no clipe anterior. Quanto mais rápido, quanto mais veloz você for, melhor. Até porque estamos na era da comunicação veloz. Eu me lembro que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, em 68, onde permaneci até 73, eu mandava uma carta para o meu pai. Essa carta demorava 30 dias para sair de Filadélfia e chegar em Natal. 30 dias. Para voltar, o retorno, talvez mais 30 dias ou um pouquinho mais, em função da fragilidade do nosso correio naquela época. Hoje, eu me comunico com qualquer pessoa, com filhos, com netos, com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em segundos, usando o WhatsApp. Hoje não precisamos mais do telegrama. Hoje nós não precisamos escrever mais cartas. Tudo hoje é instantâneo. Tudo hoje é instantâneo. Portanto, você tem de ser veloz, porque você vive numa sociedade também que é extremamente veloz. Um outro ponto importante, e aqui é o número 5. Saiba por quais regras será medido. Em outras palavras, como você será avaliado? Você sabe qual é o stake, qual é a régua com a qual o seu chefe vai lhe aferir, vai medir o seu resultado? Você precisa saber, porque caso contrário, você nunca vai atender às suas expectativas. E digo mais, vá além das expectativas de seu chefe ou de sua organização. 6. Seja flexível. Algumas semanas atrás, eu estava conversando, aconselhando um executivo no meu escritório, e ele dizia: Gutenberg, eu tenho um arrependimento muito grande. E eu lhe perguntei: que arrependimento? Ele disse: Gutenberg, ao longo de minha carreira, eu fui uma pessoa inflexível. E este foi o motivo da minha demissão. Hoje, você tem de ter a capacidade do bambu, que vai para um lado e vai para o outro, e ele não se quebra. Não se quebra. Se você não tiver essa facilidade, você não vai a lugar nenhum. Portanto, cultive a flexibilidade. Não estou dizendo que você não tenha valores sólidos, firmes, não. Você precisa ter valores. Você precisa ter valores sólidos e firmes. Mas isso não significa que você se considere o dono da verdade. Vou repetir. Que você se considere o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. Portanto, mantenha os seus ouvidos abertos. Mantenha os seus olhos abertos para ouvir a história de seu semelhante ou de seu colega de trabalho. 7. Construa alianças fortes e verdadeiras. Aqui novamente é a necessidade de você ter uma rede de relacionamento, ou aquilo que nós chamamos hoje de networking, tomando emprestado esse vocábulo da linguagem, da tecnologia, da informação. Hoje você precisa de amigos, ou melhor dizendo, de colegas, para você enfrentar este mercado complexo, difícil e competitivo. E por último, seja, ou melhor dizendo, haja como um proprietário. Haja como proprietário de sua empresa. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, aos 7 anos de idade. Papai tinha 9 filhos, 11 filhos. Papai era um homem trabalhador, um homem duro, um nordestino brabo, um homem que nunca via o sol amanhecer para ele não estar lendo um jornal, uma revista ou um livro.
Ele procurou imprimir esse sentimento, esse amor pelos livros, quando nós éramos pequenininhos. E isso me marcou muito até hoje, me marca muito até hoje. E papai, ele dizia sempre para a gente: meus filhos, quando vocês começarem a trabalhar, trabalhem como se você, ou como se vocês fossem os donos do negócio. É interessante que todos nós crescemos com esse mesmo afã. Eu cresci assim. Eu me lembro que quando eu era gerente na Booz Allen em Hamilton, eu vinha aos sábados e o domingo, saía do meu apartamento, dirigia o meu carro até os escritórios da Booz Allen para aguar os jardins da casa, porque tinha um jardim muito bonito. E alguns consultores me criticavam, porque diziam: você é o gerente da Booz Allen e você vai regar as plantas? Deixa isso para a dona Mercedes, que é quem tem a responsabilidade. Sempre fiz isso. Quando eu trabalhei antes, nas lojas paulistas, ou na loja do senhor José Dias, no Açu, na cidade do Açu, eu, um garoto de 12, 13 anos, eu varria a loja todos os dias. Eu preparava aqueles cavaletes para deixar a loja bonita. Eu espanava os móveis todos. Eu sempre agi como dono. Isso facilitou muito o meu trabalho ao longo da minha vida e da minha carreira. Se eduquei bem os meus filhos, se enviei-os para o exterior para que eles fizessem seus mestrados, se eles estudaram nas melhores escolas, se eles moraram em bons apartamentos aqui em São Paulo, se eles viajaram pelo mundo inteiro, tudo foi graças a esse meu senso de responsabilidade. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e agir como um verdadeiro dono. Seja você o dono não apenas de sua carreira, mas seja também o dono da empresa para a qual você trabalha. Não importa se você conhece ou não os seus acionistas, mas haja como dono. Eu creio que estes pontos poderão ser desenvolvidos por você ainda mais. Mas eu estou dando a você determinados conceitos que é para justamente você pensar e você próprio desenvolver por você mesmo, porque esta é a maneira de você se autoeducar. Eu agora quero dizer que, se você gosta dos meus clipes, eu peço que você recomende aos seus amigos, aos seus colegas, que você utilize também esses conceitos para o seu crescimento pessoal, E se você eventualmente tiver a necessidade de um coach, ou se você tiver a necessidade de um outplacer, ligue para mim, Gutenberg Macedo, contato@gutenberg.com.br, ou então gutenberg.com.br. E lá você vai nos encontrar e eu terei o maior prazer em atendê-lo, Eu agora quero pedir a você a sua atenção, dizer que eu tenho vários livros publicados. Eu ficaria muito feliz se você lesse os meus livros, se você investisse nos meus livros. As vulnerabilidades de um executivo, fui demitido e agora a demissão não é o fim, com o qual ganhei o prêmio Jabuti de Cultura. Ou fui contratado e agora, ou empregue o seu talento. Existe uma quantidade enorme de livros e de artigos que escrevi e todos eles foram feitos para beneficiá-lo, para ajudá-lo a crescer, avançar e a obter sucesso. Seja um vencedor. Eu agradeço a você mais uma vez pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!